Olá, meus amigos, sejam bem-vindos nessa revisão, reta final SEMAS e SEMAD. Vamos falar de SEMAS Pará e SEMAD, todo o material que é comum. A gente veio falando de SEMAD a semana inteira. Aqui é a aula final. Vocês acabaram de ter aula com o professor Wagner de português discursivo, um tema importantíssimo para vocês. E agora a gente entra nessa reta final aqui. Vamos falar um pouquinho de SEMAS e SEMAD Pará naquilo que é comum na parte de legislação ambiental. Não se esqueça que amanhã continua a nossa revisão da SEMAS Pará a partir das 8 horas da manhã. Então parte do material vai ficar disponível, as aulas vão ser uma live e outra parte do material, a parte da SEMAS Pará Florestal, estará na plataforma. SEMAD Florestal, a revisão também estará na plataforma, não serão transmitidas ao vivo essas duas, SEMAS Florestal e SEMAD Florestal. Tranquilo? SEMAD Engenheiro Ambiental também está na plataforma. Se você quer dar uma olhada, dá um pulo lá e faça a sua revisão. Tranquilo, galera? Vamos voltar aqui então. A revisão da SEMAS começa oficialmente hoje. A revisão da SEMAD começou lá atrás, lá na segunda-feira. Vem aqui comigo. Maravilha, revisão SEMAD Goiás e SEMA Pará. Vamos ver aí, professor, o que você tem pra gente. Vamos começar a falar de revisão. Segundo a Lei 6.938 de 81, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas é... O que é esse conceito? Poluição, impacto ambiental, dano ou degradação da qualidade do meio ambiente. Deixa aí pra gente no chat, vai colocando no chat enquanto vocês colocam no chat, eu vou resolvendo aqui, galera. Olha só, o conceito de qualquer alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que vai alterar matéria ou energia resultante de atividades humanas é o conceito de impacto ambiental. Lá na nossa plataforma a gente discutiu muito a diferença entre poluição, entre dano, degradação da qualidade ambiental. Então, se você tem dúvida, volta lá. Esse conceito aqui é o conceito de impacto ambiental. Tranquilo, galera? Maravilha! Passando para frente, a gente não vai enrolar. Vocês já estão aí desde mais cedo com o professor Wagner, fazendo revisão também aí com o professor Wagner de português e discursivas. Devem já estar cansados, pessoal da SEMAS e da SEMAD. Mas vamos lá, vou fazer aqui, vamos entrar em pontos que, se você não se sentir confortável nessa revisão, você volta no seu material, dá uma olhada e se aprofunda um pouco mais. Tranquilo? Vamos lá. A revisão é justamente para te mostrar, tem algum ponto que pode estar fraco aqui em você, volte lá e dê uma revisada. Tudo bem? Olha aqui, segundo a CONAMA 01 de 86, faltou essa consideração, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental RIMA, exceto ferrovias com mais de 300 quilômetros, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, tronco-coletores e emissários de esgotos sanitários. Ixi, sobrou um trem aqui. Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV. E aí, pessoal, qual dependerá de EIA-RIMA? E eu quero que você me fale a que não dependerá de EIA-RIMA. Já colocou no chat? Eu fui fazendo uma leitura, eu vi que tiveram alguns comentários de alunos falando, professor, ele já vai pegando e resolvendo aí a questão sem deixar a gente ler. Então eu estou lendo ela inteira primeiro e depois resolvo. Ao tempo que eu leio, vocês respondem e depois eu volto respondendo. Tudo bem? Pessoal, quais são as atividades ou empreendimentos que precisam de estudo de impacto ambiental? Esse é um ponto bem importante e cai bastante em prova. Então quem vai fazer SEMAS Pará, quem vai fazer SEMAD Goiás, precisa ter de cós salteado agora nessa altura do campeonato para a prova que vem aí.
Então, se você não lembra e esqueceu, volte lá no nosso material, dê uma olhada e é importante para você. Olha aqui. O que mais, professor? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de CONAMA 01 de 86. Vou ler toda para você. O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto. A fauna e a flora, destacando-se as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e áreas de preservação permanentes, refere-se. Então, pessoal, olha só, diagnóstico ambiental da área de influência, ela tem que ser feita. E alguns tipos de análise são feitos em alguns meios. Os meios, o meio que significa fauna, flora, que destaca as espécies indicadoras da qualidade ambiental, qual que é, pessoal? E aí? Qual que é? É o meio físico? É o meio socioeconômico? É o meio biológico e ecossistemas naturais? Ou é o meio social? Pessoal, fauna, flora, que vá destacar dentro de um projeto de diagnóstico ambiental, é meio biológico e ecossistemas naturais. Tranquilo, pessoal. Professor, não lembro o que é meio físico? Volta lá na nossa aula. Importante, meio físico, solo, água, rios, ar, isso é meio físico. Tranquilo, pessoal. Análise do meio físico, socioeconômico e biológico é muito feito em diagnóstico ambiental no início ali de um processo de inventário florestal. Tranquilo? Num processo de licenciamento ambiental. Ei, professor, o professor estava dando aula agora mesmo de inventário florestal e é por isso. Vamos lá. Que mais, professor? Que mais? Olha só, pessoal, todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, tais como coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do EIA-RIMA e fornecimento de pelo menos 5 cópias correrão por conta do ou da quem é o responsável por pagar todas as despesas e custos ali de um estudo de impacto ambiental, pessoal. Quem é? É o órgão ambiental? É o consultor ambiental? É o empreendedor? Ou é o órgão ambiental e empreendedor de forma compartilhada? Deixa aí pra gente, pessoal, comentário. Professor, essas suas questões, já fiz umas 200 dessas na plataforma, mas é revisão, pessoal. A gente está revisando e você precisa saber que é o empreendedor, é dele a responsabilidade. Professor, tá muito fácil isso daí. E agora, vamos ver, definirá quando necessário licenças ambientais específicas observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Quem vai definir, pessoal? Quem vai fazer essa definição das licenças ambientais específicas? É o CONAMA? É o IBAMA? São os órgãos seccionais do CISNAMA ou o Ministério do Meio Ambiente? Vai deixando aí pra gente, por favor, vai colocando aí, respondendo pra gente qual que é, quem é que vai fazer, pessoal? É o CONAMA. Toma cuidado, a prova já perguntou várias vezes se é o IBAMA, a prova já perguntou se é o Ministério do Meio Ambiente. Maravilha, tá todo mundo acertando, facinho, professor. Se tá fácil é porque você tá bem. De novo, vamos lá. Que mais, professor? Que mais? Antes de passar para frente, lembre-se, temos vários concursos aí pela frente, IBAMA, temos ICMBio, temos o Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas e o SOMA. Com o resultado recente aí da SEMAS, viu que nós somos os principais aprovadores em concursos na área ambiental. Então, se você quer ser aprovado em concursos na área ambiental, vem aqui, vem para o SOMA, seja SOMA Concurso.
Aproveita a nossa assinatura ilimitada aqui, R$ 49,90. Tem direito à participação em nossos fóruns, em nossos WhatsApp. Nós temos, professor, tenho um grupo de WhatsApp lá com um monte de alunos da assinatura ilimitada. Então vem conosco, seja nosso assinante, faça parte dessa família de aprovados que sempre passam em concursos públicos. Vem aqui comigo. Maravilha, professor, independem de outorga. Opa, já passou para Política Nacional de Recursos Hídricos. Independe de outorga conforme definido em regulamento, exceto o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Pessoal, vão independer de outorga o uso de recursos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos em meio rural, professor? Sim, toma cuidado. Eu já vi prova colocar urbano aqui. Eu já botei também em algumas revisões. Em meio urbano não, professor. Vai depender se for em meio urbano. Derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Olha aqui, também eles independem de outorga. Não precisa. Derivações, captações e lançamentos insignificantes não vão precisar de outorga. Acumulações consideradas insignificantes não precisam de outorga. E você que colocou extração de água de aquífero subterrâneo, já contei nas minhas aulas aí até a história da chácara do meu pai. Tem outorga, professor? Claro que tem outorga para consumo final ou insumo do processo produtivo. Resposta é a letra D. Precisa de outorga a extração de água de aquífero subterrâneo. Tranquilo, pessoal? Beleza! Passando para frente. Vamos lá, mais uma de outorga. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias, exceto. Olha aqui, professor. Eita! Quando que vai poder ser suspenso? O primeiro ponto que eu quero que você fique ligado. A outorga, ela pode ser suspensa parcialmente. Ela pode ser suspensa totalmente. Ela pode ser suspensa em definitivo em prazo determinado. Isso aqui é uma afirmação que é importante. Leva na sua prova. A prova pode cobrar isso de você. Olha lá. Necessidade de se atender aos usos prioritários de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas. Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Ausência de uso por 2 anos consecutivos. Necessidade de serem mantidas características de navegabilidade do corpo de água. E aí, pessoal? Eita, professor! Essa daí complicou, hein, professor? Olha só! Ausência de uso por 2 anos consecutivos, não, né, galera? Se ausência de uso por 3 anos consecutivos, essa outorga pode ser suspensa parcialmente, totalmente, em definitivo ou por prazo determinado. Mas são 3 anos e não 2 anos. Esses casos aqui, olha só, pessoal, eles podem ser suspensos sim, para atender o uso prioritário, para atender ou reverter grave degradação ambiental. Lembra que contei para vocês aqui esse caso de Mariana, que trabalhei aí no desastre de Mariana, pós-desastre de Mariana, coordenando todas as atividades por 1 ano. Necessidade de serem mantidas características de navegabilidade do corpo hídrico. Tranquilo? Olha aqui, letra C. Se você botou letra C, parabéns. Foi difícil essa, mas é assim que a prova cobra de você. Tranquilo?
Que mais, professor? Que mais? Olha aqui. Acerca dos padrões de qualidade do ar. Segundo o CONAMA 05 de 1989, professor, eita, faz tempo que eu não vejo essa CONAMA, são entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. Quais são os padrões? Hein, pessoal? Padrão secundário, padrão primário, padrões não toleráveis ou padrões toleráveis, entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos. Tem um nome lá, a CONAMA 05 de 1989 denomina esses níveis máximos que sejam toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos que são definidos num curto e médio prazo para serem atacados. A CONAMA 5 de 1989 divide em padrões para que depois ele tenha ações para lidar com cada tipo de padrão. Se eu estou falando de curto e médio prazo, eu estou falando de qual tipo de padrão? É isso que eu quero de vocês. E na nossa aula a gente debulhou esse ponto aqui. Debulhou, pessoal. São os padrões primários. São os padrões primários. Os padrões secundários são de longo prazo. Aqueles que são mais difíceis, que são complicados, que precisam ser trabalhados. Olha só, os padrões primários, olha só, pessoal, são esses que os níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, que as metas precisam ser atendidas de curto prazo. Tranquilo? Beleza, são os padrões primários. Eita, professor, não lembro disso não. Volta lá na nossa aula, aula curtinha. Dá tempo de assistir. Beleza? Padrões primários. Passando para frente. Olha aqui, professor tá ajudando a gente. Trouxe o outro tipo. Se eu mostrei para vocês quais são os padrões primários, eu vou mostrar para vocês quais são os padrões secundários. As concentrações de poluentes atmosféricos das quais se prevê o mínimo efeito adverso para o bem-estar, o mínimo dano à fauna e à flora em geral, podendo ser entendidos como níveis desejáveis de concentração de longo prazo. Vou dar uma resumida bem fácil que você nunca mais vai errar isso na prova. Os padrões primários você quer trazer a uma situação que não é a situação adequada, que não é a situação ideal, mas em curto e médio prazo eu consigo trazer para esses padrões primários, para esse padrão que, apesar de não ser o ideal, é o que é aceitável. Agora, os padrões secundários é o que é o ideal. É o que é o ideal, o que eu quero em longo prazo atingir. Para isso, eu vou precisar de um plano de longo prazo, de metas de redução de poluentes de longo prazo. Isso são padrões primários e padrões secundários, galera. Nunca mais esqueça esse ponto. Vem aqui comigo. Vamos continuar. Segundo a Lei 6.938 de 81, são isentos do pagamento de TCFA. Quem não precisa pagar TCFA? Eu já fiz tanto vídeo falando de política nacional de meio ambiente e sempre exploro muito pouco 2 pontos. Eu, se fosse cobrar em prova, eu cobraria 2 pontos de política nacional de meio ambiente. Um deles seria servidão ambiental e o outro dele seria, sabe o que, pessoal? Taxa de controle e fiscalização ambiental. São os 2 pontos que as pessoas menos estudam na prova. Tem um nível de complexidade fácil, mas as pessoas estudam pouco. Vem aqui comigo. Quem está isento de TCFA? As entidades públicas e privadas que, de forma fundamentada, requer sua isenção. Entidades públicas federais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais, as entidades públicas federais, distritais e estaduais, as entidades filantrópicas,
aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais, ou as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. E aí, professor, qual dessas aí? E aí, professor, vou ter que ir na mais completa, né, professor? Porque tem algumas que são parecidas. Sim. E aí, pessoal? E aí? Coloque aí, por favor, pra gente a resposta para que a gente saia do outro lado. Resposta letra D, né, galera? Entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais. Não só as federais, como ele fala aqui. Não, tá faltando as municipais aqui. Tranquilo. Privados aqui estava errado, professor, porque você esqueceu de conjugar aqui. É privados, entidades públicas e privadas. Que de forma fundamentada o professor acrescentou privadas aqui, escreveu errado. Mas de qualquer forma, são isentas. Essas daqui é a mais completa. Tranquilo? Resposta letra D. Passando para frente. Segundo a Lei 12.651 de 2012, é proibido, olha só, pessoal, tô cobrando o uso do fogo aqui. É sempre também um ponto que a gente não trabalha tanto. Então estou tentando trabalhar em revisões aqui com vocês. A gente tem bastante material disponível na nossa plataforma, no YouTube também. Mas estou tentando trabalhar aqui com vocês aquilo que seria importante para vocês. Olha só. E que normalmente a gente não tem cobrado, não tem revisado nas nossas aulas. Olha só. É proibido o uso do fogo de... É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, emprego da queimada controlada em unidades de conservação, práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais indígenas, atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizadas por instituições de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA, ou imóveis rurais com até 4 módulos fiscais. Eu quero aquele que, olha só, aquele que ele vai estar proibido mesmo o uso do fogo. Pessoal, nessas 4 primeiras situações, e por isso que eu coloquei elas aqui, é proibido o uso do fogo, mas nessas 4 daqui não vai ser proibido. Essas 4 situações aqui, pessoal, em locais cujas regiões justifica o emprego do uso do fogo para essas atividades agropastoris ou florestais, ou numa queima controlada em unidade de conservação. Pode usar fogo, professor? Pode. Práticas de combate a incêndio e as de agricultura de subsistência, pessoal, por populações tradicionais indígenas. Pode usar fogo, professor? Pode. Atividade de pesquisa científica vinculada a um projeto aprovado pelos órgãos competentes. Pode, professor? Pode. Imóveis rurais com até 4 módulos fiscais. Pode, professor? Não pode, só se tiver vinculado em alguma dessas atividades aqui. Tranquilo, pessoal. Por si só, vai ter imóveis de 4 módulos fiscais que não vão poder usar fogo. Então essa é a questão errada. Maravilha, professor. E aí? Segundo a Lei 9.605 de 1998, estamos falando de Lei de Crimes Ambientais. São penas restritivas de direito da pessoa jurídica. Opa, foram 2 são, exceto. Quais são as penas restritivas de direito? Eu quero que você me aponte qual não é. Suspensão parcial ou total de atividades, interdição de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público,
bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Prestação de serviço à comunidade. E aí, pessoal? E aí? Suspensão parcial e total de atividades é pena restritiva de direito, pessoal? É sim. Interdição temporária de estabelecimento, obra e atividade é, professor? É sim. Proibição de contratar com o poder público é, professor? É sim. Prestação de serviço à comunidade não é uma pena restritiva de direito, pessoal. É uma pena. Olha só, errado. Tranquilo? Errado. É essa a resposta. Passando para frente. Lei Complementar 140, galera. Vamos lá. Segundo a LC 140, os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental nas seguintes hipóteses. Olha aqui, pessoal. Quais são as hipóteses em que os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e autorização ambiental? Vamos lá. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até sua criação. B. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até sua criação. C. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, a União deve desempenhar as ações administrativas municipais até sua criação. D. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até sua criação em um daqueles entes federativos. E aí, galera, coloque aí pra gente. O que você acha? E aí? Caramba, professor, vamos dar uma olhada aqui. Vamos analisar, pessoal. Uma por uma. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou Distrito Federal. Olha só, Estado e Distrito Federal não tem nem órgão capacitado e nem Conselho de Meio Ambiente. Quem vai desempenhar as funções administrativas, estaduais e distritais, professor? A União? Sim, a União. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado vai desempenhar as ações administrativas municipais, professor? Sim. Então, se o município não tiver órgão ambiental capacitado, vai ser o Estado, professor. Exatamente. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, a União vai desempenhar as atividades e ações administrativas do município. Não faz sentido, né, professor? Não faz sentido. Não vai ser a União. Vai ser o Estado. Questão errada. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até sua criação. Aí faz sentido. Não tem no Estado e tampouco não tem no município. Aí entra a União. Letra C. Tranquilo. O que mais, professor? O professor ficou escondidinho hoje aqui. Vou aparecer um pouquinho aqui para vocês, só para mostrar que não estou só falando. Estou aqui, ó, o cabelo, ó. O professor fica coçando aqui, mexendo na cabeça. Precisa ver aqui como é que eu fico aqui atrás, pessoal. Maravilha, maravilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixa um like aqui. Vai ser importante aqui para a comunidade do Soma Concursos crescer e esse tipo de ação ir para todo mundo. Vem aqui comigo. Por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. Opa, professor, você já começou lendo? Vamos ler lá em cima. Segundo a Lei 12.305 de 2010, a União elaborará, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Com vigência, eita, professor, não lembro. A prova adora cobrar esse tipo de questão.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. E aí? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos por prazo determinado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 5 anos, por prazo determinado e horizonte de 15 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. E aí, galera? Qual é o prazo? É indeterminado ou determinado? Primeiro ponto que você tem que saber sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem prazo indeterminado. Então já corta 2. E olha só, qual é o horizonte, professor? 20 ou 15 anos? 15 anos não é. Então mantém lá essa ou a letra A ou a letra C. Que mais? A ser atualizado a cada 4 anos ou a cada 5 anos. E aí, professor? 4 ou 5 anos? A cada 4 anos, pessoal. Toma cuidado. Você tem que saber também do plano estadual e do plano municipal qual é o horizonte e quando ele tem que ser atualizado. Tá lá, é importante. Beleza? Passando para frente. Opa! Vocês já devem estar cansados. @prof.andressocrates, @soma _concursos. Já estamos aqui há mais de 35 minutos. Muito obrigado pela participação dos senhores que façam SEMAD. Amanhã ainda tem pessoal da SEMAS Pará, ainda vai vir comigo aqui. Pessoal da SEMAD, que faça boa prova. Muito bem, muito boa prova para vocês. Amanhã, após a live da SEMAS Pará, eu estou de férias, tirei férias para conseguir e para fazer essas retas finais com você, para estar com vocês o tempo inteiro. Então, a partir de amanhã, meio-dia, eu vou tirar umas fériasinhas. Acompanha lá, eu vou postar para você minhas fériasinhas, que eu vou dar uma tirada para dar uma descansada logo após ali, uma fériasinhas de uma semana só, galera, mas logo após a prova das SEMAS. Amanhã, no domingo, que vocês vão estar fazendo SEMAS Pará e SEMAD, vou estar lá torcendo por vocês, de férias, mas vou estar lá torcendo por vocês. Tudo bem? Muito obrigado pela participação dos senhores. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.